Fala pessoal, Diego Capibaribe aqui, falando pela última vez aqui desse nosso encontro mundial de medicina sexual da Sociedade Internacional e Sociedade Latino-Americana, discutindo muitos assuntos que, apesar de não ter muito a ver com câncer, que é o nosso foco principal, tem a ver com algo também muito importante na saúde dos homens, na saúde dos casais, que é a medicina que gira em torno da sexualidade, em torno do sexo e de toda a atividade sexual realizada de forma saudável ou que está querendo chegar lá. Então é importante a gente falar sobre isso, principalmente um cirurgião que trabalha principalmente tratando câncer de próstata. É imperativo discutir o que acontece depois, como tratar alguma dificuldade de ter relação sexual, tratar também a ansiedade do paciente em relação ao seu pós-operatório, como ele vai se recuperar e quais são as alternativas. Por isso é isso que eu vim fazer aqui nesse congresso, nesse encontro mundial. No ano que vem vai ser em Pequim, vamos ver se nós vamos para lá. Eu acho que vai ser bem interessante se a gente puder ir e trazer de lá mais novidades ainda. O que eu vim falar hoje com vocês, sobre o que é esse vídeo, numa localidade tão bonita, olha o mar lá atrás, mesmo nesse dia nublado, olha como está bonito. Isso é o Rio de Janeiro, né? Até no seu dia mais nublado, você tem um céu bonito, você vai ter que... Deixa eu mostrar para vocês um pouquinho aqui atrás de mim. A gente consegue ver, olha ali os morros, mesmo entre as nuvens, o Rio de Janeiro consegue ser lindíssimo. E essa é a vista daqui de cima do nosso hotel, onde foi o congresso, que é o Windsor Barra, aqui na Barra da Tijuca. Mas vamos lá, o que é o principal take-home message, que a gente chama no final de todo o congresso, no final de toda a apresentação? É a mensagem que você leva para casa de tudo aquilo que a gente viu. Uma das mensagens mais importantes, que deixaram mais para o final aqui do nosso congresso, é que o desejo sexual, tanto do homem como da mulher, e principalmente a percepção da relação sexual para um e para o outro, o que acontece, por que é tão difícil a gente descobrir a melhor forma de tratar tanto a falta de desejo na mulher, como a dificuldade de interação no homem. Porque no vídeo passado eu falei que a gente tem que fazer um trabalho de alfaiataria no tratamento dos pacientes, no pós-operatório de câncer de próstata, ou simplesmente com avançada idade associada a outras comorbidades, ou seja, doenças que são copiloto da disfunção erétil ali. Por que é tão difícil tratar? Porque muitos pacientes vão se apresentar com a dificuldade em ter a ereção e, da mesma forma, algumas mulheres, dificuldade em chegar ao estado de excitação e desejo sexual. E a maioria das vezes o problema é psicológico, ou como a gente chama aqui, psicogênico. É muito difícil você tratar um paciente que tenha problemas de ereção sem entender por baixo de tudo aquilo se há algum fator de ansiedade, dismorfismo corporal, ou seja, enxergar o próprio corpo, o corpo sem roupa, como algo desagradável mesmo sem ser. Para você ter uma ideia, 95% dos homens têm um pênis normal, mas 50% acham que o pênis deveria ser maior, e apenas 15% das mulheres estão insatisfeitas com o tamanho do pênis do homem, do seu parceiro. Apesar de a gente ter diversos nomogramas para identificar o motivo da perda de desejo sexual na mulher, seja ela antes da menopausa ou depois, um dos principais motivos é a dificuldade em se relacionar com a pessoa com que ela está tendo aquele momento de intimidade, a dificuldade em tirar de si aquela ansiedade associada a um momento tão íntimo de tanta nudez emocional. É quando você vai se despir de todas as máscaras, de todos os skins que você coloca em cima. É um momento onde você está emocionalmente nu. E isso gera muita ansiedade se você acha que o parceiro não lhe vê bem, o homem, se ele acha que a mulher percebe o pênis dele como muito pequeno, ou se a mulher acha que o marido lhe percebe como já de mais idade, ou que não está com o corpo perfeito, ou o que tinha antes. Então isso é a principal mensagem no congresso que foi entregue agora no final, em que os principais motivos pelo qual a gente tem dificuldade em identificar o melhor remédio para os pacientes é porque, na sua grande maioria,
o problema é psicológico e precisa ser abordado, precisa ser tratado, seja com psicólogo, terapeuta sexual, seja com a compreensão e a comunicação melhor entre os parceiros e parceiras, e isso vai levar a uma melhora da atividade sexual entre duas pessoas ou mais pessoas. Mas isso é um fator muito importante, muito antes de qualquer medicação que possa ser dada, próteses penianas colocadas. Pra você ter uma ideia, os trabalhos científicos mostram que a disfunção erétil, ela pode acontecer em torno de 10 a 20% dos pacientes depois de cirurgia da próstata. Mas você vai ter também, dentre esses pacientes, em torno de um quinto. O problema é emocional. O pênis dele funciona normalmente, ele tem ereções durante a noite, mas o medo de perder a ereção na frente da parceira, o medo de perder urina durante a relação sexual, que é algo que pode acontecer e se chama climatúria depois da cirurgia de próstata, pode gerar uma ansiedade que surgiu depois da cirurgia, que atrapalha até mesmo a nossa percepção daquilo que foi ou não preservado depois na cirurgia. Aqui nós temos diversos vídeos, e no nosso canal no YouTube também, nós temos diversos vídeos falando sobre isso, sobre a disfunção erétil associada à cirurgia, onde ficam os nervos que vão para a ereção, por que a cirurgia pode causar a perda da capacidade, mesmo com o desejo sexual muito à flor da pele, mesmo assim o pênis pode não responder depois de uma cirurgia de próstata. Então, quem tem alguma curiosidade pode procurar e vai encontrar os vídeos sobre câncer de próstata e essas possíveis sequelas que estão se tornando cada vez menos frequentes com a avançada tecnologia no tratamento do câncer de próstata. Então, nas mulheres foi identificado nos nomogramas dos distúrbios de queda da libido, do desejo sexual, que a maioria dos problemas pode ser resolvido mesmo após a menopausa, mesmo com níveis de testosterona muito baixo, níveis de estrógeno e progesterona muito baixos, ciclos já em desarranjo, os tratamentos emocionais, psicológicos, os tratamentos com as terapias de casal pode ter resultados extraordinários. Tanto que nas mulheres em menopausa, na pós-menopausa, seja ela precoce ou seja ela fisiológica, você precisa, antes de prescrever qualquer dose de testosterona, por mais baixa que seja, você precisa antes identificar se não há outras causas associadas, causas emocionais, psicológicas ou de interação entre os casais. Aí só assim, quando o paciente não tem mais nenhum outro motivo para ter esse distúrbio de queda do desejo, de hipodesejo, você vai ter algum benefício, e aí a testosterona, para trazer a níveis normais. A testosterona ela não é para estar a níveis fisiológicos masculinos, mas os femininos, que vão até um máximo em torno de 70, 80. Então, não é você ter uma testosterona masculina de 300, 400 que vai resolver o problema. E a testosterona em pacientes jovens, quase 100%, é desnecessário quando você trata os efeitos psicológicos, os efeitos de cansaço crônico, burnout, boa alimentação, atividade física, resolve sem a necessidade da testosterona. Seria o equivalente a você não estar dormindo bem, estar cansado demais, trabalhando demais, e a solução ser um Red Bull, ser algum estimulante. Não é a solução é descansar mais. Para os homens, as próteses penianas infláveis e as maleáveis, naqueles casos refratários, ou seja, que não respondem à medicação oral, as próteses penianas estão se tornando cada vez mais acessíveis. Nós já temos duas concorrentes, a Coloplast e a Boston, com equipamentos, materiais muito bons que podem ser utilizados com garantias de mais de 10 anos de perfeito funcionamento para pacientes que têm dificuldade refratária, ou seja, que não responde à medicação. Mas nós temos também as injeções intracavernosas, que em outros vídeos eu vou ensinar como é que a gente aplica, como é que ela é utilizada e mais detalhes sobre esse assunto. Nós temos para pacientes hipogonádicos, os pacientes que têm queda da testosterona incompatível com a sua
com a sua idade e incompatível com o bem-estar, nós temos também o implante dos pellets, que são pequenas estruturas esponjosas que vão absorver e manter liberações muito comedidas de testosterona nos homens para que eles mantenham níveis normais. E aí a gente tem um vídeo também lá no YouTube falando sobre qual é o nível normal de testosterona para cada faixa etária. E o testosterona é que nem gasolina no carro, você não precisa estar com o tanque cheio para ele funcionar bem, você só não pode estar na reserva. Então a gente sempre tem como foco principal a testosterona em níveis normais, que é o que vai dar o maior benefício, tanto em relação a desejo sexual, desempenho sexual, bem-estar geral, saúde, seja hormonal como dos ossos dos homens. Então, para não deixar muito longo o vídeo, essa mensagem final é que na maioria das doenças associadas ao sexo, uma boa conversa é o melhor afrodisíaco. Eu sou o Dr. Diego Capibaribe, foi um prazer vê-los aqui, foi um prazer trazer vocês comigo para o Rio de Janeiro e até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau.